O evangelho de hoje é João, capítulo 4, versículo 43 até o 54, diz assim: Transcorridos 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo havia declarado com efeito que um profeta não é estimado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles haviam ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Ora, havia um funcionário real cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá a fim de curar o seu filho que estava para morrer. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis? O funcionário real disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ele respondeu: Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou: A que horas o menino tinha melhorado? E eles responderam: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus tinha dito: O teu filho vive. Então, passou a crer ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Sinal. Deixa eu explicar uma coisa para você antes de eu começar a falar propriamente dito dessa passagem. A Bíblia fala de um sinal. Sinais e milagres. Existe uma diferença. A diferença é assim: o sinal, quando ele acontece, ele suscita a fé das pessoas que estão ao redor e que presenciam. Por exemplo, Jesus então fala com este homem que o filho dele vivia. Não precisou da fé do filho. O filho foi curado. E por causa da cura do filho, levantou a fé das pessoas que estavam ao redor e que viram. Assim também foi nas bodas de Caná. Quando acontece o milagre, isso é sinal. Ponto. Milagre. Milagre, eu preciso da sua fé. Então Jesus vai falar com aquela mulher do fluxo de sangue. Vai, porque a tua fé te salvou. O milagre precisa da fé da pessoa, precisa que a pessoa creia naquilo que vai acontecer. Não é maravilhoso? Sinais e milagres. Por isso que João é chamado o evangelho dos sinais. E aqui a gente encontra os sinais. Esses sinais que Jesus faz. E esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi em Cafarnaum, na cidade da Galileia, região onde Jesus vivia, que aconteceu o segundo sinal de Jesus. Os seus habitantes duvidavam desses sinais e dos milagres que Jesus realizava na casa dos galileus, e eles precisavam de sinais e testes para poder acreditar em Jesus. E mesmo assim, Jesus vai lá e cura o filho de um funcionário do rei. A palavra dele se cumpre e por isso aquele homem abraça a fé. Ele e toda a sua família. O homem acreditou quando Jesus disse: Pode ir, seu filho está vivo. Jesus muitas vezes está esperando de nós o movimento da nossa fé, para que ele possa realizar sinais e prodígios na nossa vida. Milagres também. Que ele possa realizar o que nós necessitamos. E na nossa família também.
quantos milagres e sinais nós precisamos que aconteçam na nossa vida e não os alcançamos porque não acreditamos. Precisamos de outros sinais. E estamos perdendo tempo precioso sem perceber que Jesus vive no meio de nós, que assim como ele curou o filho do funcionário do rei, ele também tem poder para nos curar. O poder de hoje nos alcançar. Para nós, os milagres e os sinais que tanto desejamos, Jesus, gente, ele é o mesmo. Ontem, hoje e será sempre. Portanto, a gente precisa abraçar a fé em Jesus e dar testemunho dela dentro da nossa casa, para que as suas maravilhas também aconteçam na nossa família. É tão interessante que esse funcionário do rei, ele vai até Jesus e ele fala: Senhor, desce comigo. E Jesus fala: ai, se você não vê um sinal, vocês não vão acreditar. E ele fala: eu creio, Senhor. Senhor fala com ele: pode ir, seu filho vive. Será que nós temos essa fé desse tamanhão de falar com Jesus? Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou que eu pensar. Mas a gente vive numa cultura e numa sociedade que está esperando sinais miraculosos. E se eu não ver um sinal na minha vida, eu não vou crer. A matemática de Deus não é essa. A matemática de Deus é crer para ver. Lembra que ele fala: se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Você crê? Qual é o tamanho da sua crença? Eu lembro que Jesus, enquanto eu falo para vocês, eu lembro que Jesus ele fala: se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, ao qual Jesus se refere, é o menorzinho de todos. Ele é tão pequenininho, menor que uma cabeça de alfinete, pequenininho. E Jesus fala: se você tiver fé desse tamanho, para ele basta. Qual é o tamanho da sua fé? Em que você tem acreditado? Porque a nós cabe acreditar no Senhor, dizer: Senhor, somos teus. Faça conosco da medida que o Senhor quiser. Dá na medida que o Senhor quiser. E eu gosto muito de lembrar sempre aquele juramento que a gente fala no casamento. E a gente faz aquele juramento para o cônjuge. Eu fiz para o meu marido, mas eu hoje queria que você fizesse para o Senhor. Que você fizesse uma oração genuína e verdadeira, dizendo para ele: Senhor, eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Senhor. Amando-te e respeitando-te, Senhor, todos os dias da minha vida, até que um dia a morte nos faça encontrar face a face num abraço eterno que nunca mais terá fim. É isso, gente. As coisas de Deus são tão simples e a gente dá tanto valor para as coisas ao nosso redor. No que Ele nos pede e nesse evangelho é que a gente tenha fé, sem precisar de sinais, sem precisar de antes eu ver para crer, mas é eu crer para ver. É isso que Jesus nos pede. É tão bonito que o funcionário vai embora e o funcionário fala assim, no meio do caminho ele encontra os outros e falam: pode descer que o filho vive. Ele fala: que horas foi mesmo? A gente não acredita mesmo, né? Até ele não acreditou. Que horas que foi? Foi ontem nesse horário. E ele lembra que naquele horário Jesus estava com ele. Jesus falou: pode ir, porque o seu filho vive. Jesus lança palavras de vida sobre a nossa vida. Mas tem uma coisa: Jesus não impõe, Jesus propõe. E o que Ele propõe hoje é que nós abramos o nosso coração e que permitamos que Ele faça uma obra nova em nós. A começar em mim, Senhor, muda o meu coração. A começar em mim, Senhor, começa a sua obra em mim. E que eu creia
no verdadeiro Deus que é vivo, que caminha conosco e que é Deus Emanuel. Aquele homem então percebe que foi naquela hora que Jesus falou. A força da palavra de vida de Jesus. Ele tem essa força sobre a sua vida? Para isso você precisa de abrir o seu coração e falar: Senhor, eu creio. Faça uma obra nova na minha vida. E aí, gente, o testemunho desse pai, toda a sua família foi alcançada. O seu testemunho alcança toda a sua família. E qual é o testemunho que você tem dado na sua casa? Porque às vezes a gente frequenta a igreja, a gente fala a palavra de Deus, mas quando a gente chega em casa, a gente é bravo, a gente briga, a gente xinga e a gente, da nossa boca, só sai palavra ruim. É pelo nosso testemunho é que vamos conquistar todos para Jesus. E é isso que ele fala. Toda aquela família foi alcançada pelo testemunho daquele pai que acreditou na palavra de vida de Jesus lançada sobre o seu filho. Não é maravilhoso? Fico muito empolgada com Jesus porque ele é maravilhoso. E assim, gente, olha, se tem pedido de oração hoje, coloca a sua vida no coração do Senhor e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. E te pedimos, Senhor, age em mim, principalmente em mim, no meu coração, e alcança, Senhor, toda a minha família. Alcança meus filhos, alcança meu cônjuge, nos alcança nesse dia, Senhor. Amém?